igreja. Uma alegria enorme poder estar aqui nessa manhã, né? Para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Esse mês é mês da família. E eu trouxe o meu estudo para me imprimir na igreja, mas a impressora da igreja não está funcionando. E a minha também não. Então ficou uma benção. Mas se eu não conseguir lembrar e o tablet não funcionar, que agora ele apagou tudo e não quer ligar, tem que pedir a Fernanda para vir me ajudar. A Fernanda é a minha ajudadora. Nós vamos falar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Mês da família. É um mês tão bom que a gente traz à memória as famílias da palavra de Deus, que tem tanto para nos ensinar, né? O Senhor, quando chamou Abraão e disse que Abraão seria pai de muitos filhos, Ele diz: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Em ti será bendito. E eu escolhi um versículo para estarmos iniciando esse estudo, para que pudéssemos estar orando, que está lá no livro de Efésios. Efésios 1, versículo 3. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia, deixar a tua Bíblia aberta aí para que pudéssemos folhear ela. Vamos nos colocar em pé, vamos ler junto esse versículo. Efésios 1, 3. A palavra de Deus nos diz assim. Amém, irmãos? Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Pai, nós te damos graça. Nós te bendizemos nesta manhã, Deus, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. E cremos, ó Deus, na bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta manhã. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor fala conosco nesta manhã. Nós desejamos a Tua presença manifesta nesse lugar. Deus, quando o Senhor se manifesta, Deus, a clareza na nossa mente de entendimento, a clareza de propósito, Deus. Pai, a revelação, a cura, a restauração, a libertação. Por isso nós somos tão desejosos da Tua presença no nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, flua nesta manhã nos nossos corações de uma maneira especial, para que nós possamos ser agraciados, ó Deus, e sairmos daqui na certeza de que o Senhor falou conosco. Usa a Tua palavra que é viva e eficaz. Torna o nosso coração sensível, Deus, a essa palavra que é viva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, igreja. Irmãos, maternidade é um projeto do Senhor, né? Família é um projeto do Senhor e maternidade é um projeto do Senhor. O Senhor, quando Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que Deus colocou em nós virtudes que se assemelham às virtudes dEle. Então, Deus quis formar o homem e a mulher e dividiu essas virtudes no homem e na mulher. Então, Deus deu lá para o homem a ferramenta da semeadura, né? O homem, ele lança a semente, né? A mulher só pode gerar, só pode germinar através da semente do homem. Não existe outro meio da mulher engravidar se não for pela semente do homem. E Deus colocou isso no homem. Deus colocou na mulher o útero. O útero é onde a mulher vai abrigar o bebê que foi gerado ali, né? E isso é virtude de Deus. Quem gera a vida? Deus gera a vida. E a mulher, ela tem essa virtude de Deus, né? De gerar a vida. Então, a maternidade, ela estava nos planos de Deus para que você pudesse entender quem é Deus. Como que eu me assemelho a Deus? Deus colocou em você virtudes visíveis para que você entendesse um Deus invisível.
Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu estou falando, pode levantar a mão que meu marido está aqui, ele explica para vocês. Pode levantar a mão, meu esposo está aqui, o Aldair está ali, ó, fiquem à vontade, tá? Eu já mandei ele sentar, amor, fica bem atenta aí para você me ajudar. Então, a família, a nossa semelhança, Deus colocou em nós para desenhar para nós. Às vezes a gente tem dificuldade de entender as coisas. Deus, Ele é um pai tão amoroso que Ele desenha. Ó, vou desenhar para você entender, Débora. Então, toda vez que eu uso o meu corpo, eu tenho que pensar, tudo que está em mim tem a semelhança de Deus. Então eu preciso usar o meu corpo devidamente, porque eu sou semelhança de Deus, né? Então essa virtude de Deus na mulher de gerar a vida é maravilhoso demais, irmãos. Eu amo ser mulher, eu amo ter essa virtude de Deus na minha vida, né? E uma coisa que Deus fez conosco, né? Isso independente de homem e de mulher, é que nós podemos gerar vida na vida das outras pessoas. Nós podemos gerar vida na vida das outras pessoas. Como filhas de Deus, nós podemos gerar amor, nós podemos gerar esperança no coração das outras pessoas. E essa virtude, ela não está relacionada só com a mulher. Um homem também pode gerar vida. E o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu o livro de Efésios e várias outras passagens da Bíblia, ele gerou filhos espirituais. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Gálatas. Gálatas, versículo 4:19. Quem puder abrir também lá em Romanos 16:13, Filemão 10. Quem abrir já pode ler para a gente, para nos ajudar. Paulo, né, como um filho do Deus vivo, a imagem e semelhança de Deus, está escrevendo ao Gálatas aí, que ele está o quê, Jaci? Espiritualmente, Paulo está falando, né, que ele está sofrendo dores de parto, porque ele está gerando um filho do ventre dele. Não, ele está gerando um filho espiritual. Ele está gerando um filho espiritual, né? Quem abriu aí em Romanos 16:13 pode ler também. Paulo está falando de uma mãe que não é a mãe biológica dele. Uma mãe que foi gerada também no coração dele, uma mãe espiritual. Então, como filhos de Deus, nós podemos gerar sem ser do nosso ventre. Nós podemos ter mães que não são nossas mães biológicas. E é assim que procede no mundo. E para encerrar, quem abriu em Filemão 10, pode ler também. Paulo está falando de um filho que ele gerou enquanto ele estava preso. Irmãos, que privilégio podermos gerarmos filhos sem ser os nossos filhos. Senhor, me abençoa. Eu tenho 2 filhos e eu creio em Deus por causa das virtudes que Deus colocou em mim de gerar vida. Mesmo se eu não tivesse tido filhos biológicos, eu teria muitos filhos do meu coração. Porque como filhas de Deus, nós andamos por esse mundo e nós geramos, né? Geramos filhos espirituais, assim como Paulo, né, Jaci? A Maria está aqui hoje nos visitando. E a Maria, ela foi adotada, né, por mim, pela Jaci, como nossa filha espiritual. Maria, fica em pé para a igreja te conhecer. Maria está ali com a família dela, com o Alex, com a Maria. Hoje de manhã ela ganhou um abraço da Jaci. A Jaci só conhece ela pela live, né? E é tão gostoso isso, né, Maria? A Jandira, desculpa. A Jandira. A Jaci já conhecia ela em casa. Isso é tão gostoso, irmãos. Filhos espirituais, o Senhor nos une nisso. E nessa manhã,
Eu gostaria de falar um pouquinho, né? A Alessandra pediu para me falar a respeito de mães, né? Que ministério glorioso esse que o Senhor nos confiou, né? Ser mãe. A palavra mãe se refere a uma mulher, né? Que gerou, que deu à luz, que criou um filho, né? Que tem laços maternais, que cria, que educa, que tem relações biológicas, né? E o significado de mãe é muito grande, né? A palavra mãe representa amor, representa carinho, representa dedicação. Mesmo Paulo, sendo esse homem tão cheio do Espírito, ele teve necessidade na sua caminhada de ter mães espirituais, né? As mães foram chamadas para educar os seus filhos e disciplinar. A palavra de Deus lá em Provérbios 22:15 fala que a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará isso dela. Então, criança precisa de uma mãe, precisa de alguém que vá disciplinar ela, precisa de alguém que vai conduzir ela pelo caminho, que vai falar, não filho, não é por aí não, é por aqui. E quem teve o plano de fazer isso foi o próprio Deus, né? Muitas vezes, como mãe, nós gostamos de poupar os nossos filhos, né? Eu, quando os meus filhos eram pequenos, trabalhava muito. Ainda trabalho ainda, mas eu trabalhava muito, muito mais. E era necessário trabalhar muito para suprir, né, as nossas necessidades. E eu não tinha tempo com os meus filhos. Não tinha tempo de passear, era bem curto os nossos tempos. E aí, sabe o que eu fazia com os meus filhos? Eu compensava eles com comida. E os meus filhos aprenderam a ter prazer em comer. E eles gostavam de comer. E eles comiam. E eu achava tão bonitinho ver eles comerem. Eu achava tão lindinho ver eles, daquilo que eles gostavam. Irmãos, eu errei com os meus filhos. Houve uma época que os meus filhos, eles ficaram obesos. E por eu não gostar de contrariar os meus filhos, de falar, não vai comer, pronto, acabou. Eu não conseguia fazer isso. E por eu não conseguir fazer isso, irmãos, por eu não conseguir contrariar os meus filhos, eu chorei muito depois. Chorei muito, porque chegou uma época que eu não conseguia controlar eles mais. Nem se eu quisesse falar para eles, olha, não vai comer, não vai. Chega uma época que eu não tinha mais esse controle. E aí eles estavam obesos. E aí eu levava eles nas psicólogas, nos médicos. Eu lembro uma vez que a gente foi numa psicóloga em família. Ela, não, eu só atendo família. Vem todo mundo na família. Aí chegamos lá, eu, o Edinho, Neta, Fernanda pequenininha lá. E ela começou a falar, né? E eu comecei a chorar, porque aquilo me causava muita angústia. E o meu filho, ele era um gordo bem resolvido. Ele era um gordo que não tinha vergonha. Ele saía de cueca, estava nem aí das pessoas verem as gorduras dele. Ele estava nem aí, ele não se importava em ser gordo. Ele falava, mãe, eu sou tão feliz, não me importa. Mas a mãe fica preocupada, que a mãe sabe do que é a obesidade. E aí essa psicóloga, ela viu eu chorando assim, desesperada. E ela olhou assim, né? E o Edinho falando, é ela que compra comida, os meninos é gordo por causa dela. É ela que compra comida, é ela que faz, se ela não fizesse. Irmãos, aí que eu chorava mesmo. É a culpa dela. E aí a guia do tratamento era no nome do neto. Como o neto era tão bem resolvido, ela conversou com ele, ela virou e falou assim, olha, seu filho não precisa de uma psicóloga. Quem precisa de uma psicóloga é você. Então eu vou pegar essa guia aqui que está no nome dele e vou passar para você. Vocês podem ir embora, que vocês são bem resolvidos. O problema é você mesmo. O problema é você mesmo. Você volta na próxima sessão, que é você mesmo que é a culpada. Eu vi aqui com a sua família. Ah, era psiquiatra. Era. Eu não lembro bem das nomenclaturas. Irmãos, voltei na próxima sessão. Aquilo me fez tão mal. Aquilo me fez tão mal, que aquela mulher foi falando, realmente, você fez tudo errado. Realmente. Irmãos, nessa sessão, eu fiquei 20 minutos no carro chorando no volante, quando eu saí de lá.
Eu não conseguia dirigir, eu não conseguia ir embora. E se eu não fosse temente a Deus, eu acho que eu não teria continuado vivendo, porque eu me senti tão culpada, tão culpada, tão culpada. Eu não conseguia dirigir. E era psicóloga, porque aí depois eu fui para uma psiquiatra e ela teve que me passar um remédio, porque depois daquele dia eu não conseguia dormir. Tamanha era a minha dor, tamanha era a minha angústia, eu não conseguia dormir. E aí eu fiquei procurando ajuda, eu orava, eu falava, Deus me ajuda, Deus eu preciso do Senhor. Eu errei, Deus, e agora como eu vou consertar meu erro? Como eu vou fazer diferente? E aí eu fui numa outra moça e ela falou para mim, olha, eu não sei o nome dessa moça aí que está te atendendo, mas eu vou te falar uma coisa, você não volta nela mais, você vai tomar esse remédio, você vai procurar uma outra profissional para ela te ajudar, você não volta nela mais, não volta. E ela me deu um remédio, aquele remédio começou a me ajudar, eu comecei a conseguir dormir 1 hora, 2 horas na noite. E aí eu fui numa outra profissional. E quando eu já chegava chorando, irmãos. Eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu só chorava. E aí eu chorando, eu lembro que eu estava chorando muito. Essa mulher, ela tinha um cabelão de Maria Bethânia, assim, ela era meio assustadora. E ela falou assim para mim, por que você está chorando? E eu não conseguia responder ela. E ela falou assim para mim, minha filha, ela não era crente, irmãos. Ela falou, tudo nessa vida tem solução, a não ser para a morte. O teu problema, eu estou aqui para te ajudar. E ela começou a falar umas palavras. Irmãos, eu sentia Deus falando comigo naquele dia. Ela falou, não, existe tantos recursos para ajudar os seus filhos. Por que você está tão desesperada assim? E eu tipo, meu Deus, quem é a mulher de Deus aqui sou eu. Que vergonha. E essa mulher está me falando coisas que eu deveria estar falando para ela. E aquela mulher me ajudou muito. Nós fizemos tratamento com ela ali por uns 3, 4 anos. Ela ajudou muito dentro. E ela nos ajudou na nossa situação. Que por causa da gente não falar não para os nossos filhos, por causa da gente não saber como lidar com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, a gente causa malho nos nossos filhos. Foi um tempo difícil para mim. E eu ficava ali, né, naquele temor, e eu acabei chorando muito por conta disso. Então, ser mãe não é fácil. Ser mãe é um ministério glorioso? É. Mas a gente passa por muitas situações. E os filhos, eles nos curam. Os filhos, eles vêm para nos curar. Filhos são presentes de Deus na nossa vida para nos curar. Sabe, para nos curar do nosso passado de dor, das nossas faltas de perdão. Sabe o que Deus fez nesse processo de eu não conseguir lidar com os meus filhos se tornaram obesos. Eles eram os filhos maravilhosos, sempre foram. Mas a gente teve que lutar muito. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais, eles eram da igreja. E a gente vivia bem, meus pais cantavam no louvor, minha mãe, por sinal, e meu pai cantavam muito bem. Mas criança não percebe as coisas, criança é muito inocente, criança vive no mundinho delas. Os meus pais um dia tiveram uma briga. Minha mãe fez a mala dela e foi embora. Eu tinha 10 anos. Eu lembro disso como se fosse hoje. Era um domingo à tarde. Nós éramos 3 irmãs. Minha mãe foi embora. Meu pai, ele era motorista de caminhão. Ele viajava de segunda a sexta. Ele chegava em casa na sexta-feira. E quando eu vi a minha mãe indo embora, a gente entrou em pânico. Era dia de ir para a igreja, irmãos. A gente aprontava para ir para a igreja no domingo à noite, domingo de manhã, escola dominical. E a minha mãe foi embora. E a minha mãe, ela não se despediu. Ela fez a mala, ela brigou com meu pai lá. Quando a gente se deu por conta, a gente viu minha mãe saindo com aquela mala. E aí ficamos tristes, mas sem entender. Meu pai falou, junta as roupas de vocês, toma banho, janta, que eu vou levar vocês para a avó de vocês. Falei, mas a gente não vai na igreja hoje? Não, hoje a gente não vai na igreja. Meu pai, não sei o que ele foi fazer.
tomamos banho, ficamos assistindo televisão, até dar a hora de terminar o culto, e meu pai levou a gente lá para a vovó, deixou a gente lá, e ele foi. No outro dia ele tinha que viajar. Irmãos, naquele ano, a minha avó, ela sempre foi uma mulher maravilhosa, uma mulher temente a Deus. Eu aprendi a orar com a minha avó. Minha avó fazia devocional 2 vezes no dia. Minha avó levantava cedo, fazia devocional, e antes dela dormir, ela fazia devocional de novo. Minha avó foi uma mulher que me ensinou a respeito de milagres. Milagres. Só que a minha avó, ela tinha muitas coisas, muitos afazeres, e ela era uma pessoa simples. Quando meu pai deixou a gente lá, isso era em julho, final de julho. A gente já tinha voltado às aulas, e a minha avó, eu não sei, porque ela não foi buscar o nosso histórico lá na outra escola, e a gente perdeu aquela semana de aula, perdeu a outra semana. Minha avó tinha 8 filhos, todos eles eram casados, tinha primas que moravam com a gente. Ninguém buscou o nosso histórico para nos matricular em outra escola, porque a minha mãe foi embora e nós acabamos ficando na minha avó. E naquele ano nós perdemos o ano. Deu 1 mês, minha mãe não voltou. Deu 2 meses, meu pai alugou a casa nossa para uma tia, trouxe as nossas coisas e pôs no fundo da casa da minha avó. E eu fui lá ver as coisas, liguei a geladeira na tomada, uma criança de 11 anos fazendo isso. Minha avó falou assim: por que você está ligando essa geladeira? Falei: porque minha mãe vai voltar e é bom a geladeira estar ligada, né, vó? Não, não precisa, deixa desligada. Falei: não, vó, eu vou deixar ligada. Minha mãe vai voltar e a geladeira tem que estar ligada. Passou uns meses, minha mãe voltou. Minha mãe voltou para buscar as coisas e levar embora. E ela não nos levou. E eu lembro desse dia que ela foi com a minha tia, um caminhão, buscar essas coisas. Eu grudava na minha mãe. Mãe, não me deixa aqui. Eu quero ir com você. E ela falava: eu não posso te levar. E eu chorava. E a minha tia chorava junto, e minha avó chorava junto. E eu grudava na minha mãe. E o homem carregando as coisas e eu grudada na minha mãe. Eu não sei onde estavam as minhas irmãs, mas eu estava ali naquele momento. E eu chorava: mãe, não me deixa aqui, eu não quero ficar com a minha avó. Minha avó era boa, mas eu queria a minha mãe. Eu queria estar junto com a minha mãe. Não importava onde a minha mãe fosse. E a minha mãe, ela sente tanto por esses períodos na vida dela que ela odeia quando a gente toca nisso. Isso dói tanto na vida dela, porque foi uma fase difícil para ela. Mas foi difícil para a gente também. Foi difícil para as minhas irmãs. Minha avó era boa, a casa da minha avó era boa, mas nós não queríamos aquilo ali. Irmãos, e cresci nessa estrutura. A minha mãe, ela casou, ela não chegou a casar, mas ela nunca contou isso para a gente, mas ela engravidou com 15 anos. E ela teve, com 15 anos, ela teve eu. E toda essa falta de estrutura, falta de equilíbrio, falta de caráter, né? A gente não tinha valores centrais, apesar da gente ir na igreja, a gente não tinha um valor, esse aqui é o nosso valor, nós não abrimos mão. A gente ia na igreja, mas tinha uma festa de um amigo, tinha bebida, tinha dança. Eu lembro que os meus pais, eles bebiam, eles dançavam, eles não tinham. Não, a gente é cristão e ponto, né? E tudo isso acarretou em muitos traumas para a minha vida, muitas mágoas. Eu tinha uma mágoa profunda da minha mãe. E eu só fui curada da minha mágoa quando eu tive os meus filhos. Eu falava para mim: você acha que eu vou errar com os meus filhos como a minha mãe errou comigo? Jamais. Eu não vou cometer os erros da minha mãe. Ah, mas eu não vou mesmo. E eu batia no peito: com os meus filhos vai ser diferente. Realmente, irmãos, eu não cometi os erros da minha mãe. Os erros da minha mãe fizeram de mim, das minhas irmãs, pessoas fortes, destemidas. Eu não tinha medo de nada. Se precisava trocar uma lâmpada, eu subia lá, eu trocava a lâmpada. De vez em quando eu ainda faço isso, mas agora eu tenho marido para fazer, né? Então não precisa mais. Mas por muito tempo eu fiz isso novinha. Não tinha pai, não tinha mãe, você se vira, você aprende. Aí eu ia para o hospital sozinha. Uma vez eu quebrei o pé na escola, fui para o hospital sozinha. Cheguei lá: mas cadê seu responsável? Não tem.
Não tem quem vai te levar embora. Ah, depois na hora que pôr o gesso eu ligo para alguém. Não, a gente precisa de um responsável. Não tinha. Irmãos, eu com 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu fazia o que eu queria, eu ia onde eu queria. A minha avó era boa, mas ela não sabia dizer não. Ela era como eu, ela não sabia disciplinar. E eu fazia o que eu queria. E isso trouxe, né, alguns problemas. Mas, como que eu fui curada? Teve um dia na minha vida, quando os meus filhos eram obesos, que eu olhei e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: realmente, você não cometeu os erros da sua mãe, mas você também cometeu alguns erros que vai trazer danos para os seus filhos, como a tua mãe trouxe para você. E agora? Irmãos, e aí eu comecei a cair em mim. Comecei a olhar para a vida da minha mãe. Eu nunca tinha olhado para a infância da minha mãe, para as dores da minha mãe, sabe, para as tristezas da minha mãe. Eu nunca tinha olhado para minha mãe dessa maneira. Eu só fui olhar para minha mãe dessa maneira quando os meus filhos estavam obesos e eu tinha um problema com eles. Que aí eu comecei a olhar para minha mãe diferente. E eu falei: Deus, quanto orgulho, quanta presunção no meu coração. Eu quero que o Senhor me trata. Deus, eu quero que o Senhor me perdoa. Eu quero pedir perdão para minha mãe. Porque eu falei muitas coisas duras para minha mãe. E aí os meus erros, os erros que eu cometi com os meus filhos, deixaram os meus filhos fracos. Os meus filhos eram dependentes. Meus filhos não faziam nada sem eu. Tudo eu tinha que estar com eles, eu tinha que ir com eles, tinha que ir com o médico com eles, eu tinha que falar o que eles sentiam. Eles eram mimados, eles eram manhosos, eles eram dengosos. E Deus falou: tá vendo? Esses são os filhos que você criou. E agora, como você vai consertar isso? Falei: Deus, não sei. Não sei. E realmente, irmãos, eu não sabia, mas a graça de Deus, ela vem sobre nós. Eu fui até minha mãe. Eu pedi perdão para minha mãe. Mãe, eu quero pedir perdão para a senhora. O Espírito Santo me levou a entender tudo que a senhora viveu, tudo o que aconteceu. Não tinha clareza, mas o Espírito Santo trouxe clareza para a minha mente. E eu estou entendendo. Mãe, e agora quem está errando com os filhos sou eu. Quem está ferindo os filhos, quem está magoando os filhos sou eu. E eu preciso da ajuda da senhora. Minha mãe já havia sido restaurada, regenerada pela graça de Deus. E a minha mãe começou a me ajudar naquele processo, onde eu me sentia tão desesperada. Minha mãe: não, nós vamos conseguir, nós vamos dar conta, a gente vai vencer. E nós vencemos aquilo lá. Depois que eu liberei perdão para minha mãe. Mas nós estamos aqui nessa manhã para falar da palavra de Deus. Como eu não consegui imprimir ali meu estudo, né, irmãos? Eu senti de Deus de compartilhar isso com vocês, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho assim da minha história, né? Os meus filhos, eles são uma bênção. Eu já pedi perdão para eles, né? Por ter causado tantas coisas na vida dele. Eu não tinha conhecimento. Quando você não tem conhecimento da verdade, você erra com os filhos. Errei com os meus filhos. Fiz muita coisa errada com eles. Mas Deus nos deu graça. E a minha família, ela é bendita do Senhor. E nós temos certeza que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Queria falar um pouquinho hoje, queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis, né? Eu trouxe algumas mãezinhas que me inspiraram durante todos esses processos na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessas mães, né? Mães que fizeram a diferença na minha vida. Mães que me ajudaram na minha caminhada. Mães que me inspiraram como mãe na minha maternidade, né? Primeira mãe que eu quero falar, que essa mãe, ela lembrava a nossa história, as circunstâncias da nossa vida. Eu quero falar de Agar. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 16. Gênesis 16, 13. Quem encontrou pode ler, que assim você vai me ajudar, porque o meu tablet está todo escuro aqui. E eu não vou nem folhear a minha Bíblia, eu vou deixar para vocês nessa manhã. Pode ler, Jaci.
tu és o Deus que me vê. Quem está falando isso é Agar. Agar era uma serva de Sarai, né? Ela era uma mulher que, nominalmente, a gente pode falar que ela era uma escrava ali, né? E essa mulher, ela é uma vítima da circunstância. Ela era serva de Sara, e Sara pediu para que Sara teve um plano muito ruim na vida dela, e ela teve uma ideia, ela não podia ter filhos do ventre dela, e ela já era idosa, e ela teve uma ideia tão péssima, irmãos, tão péssima. Ela virou para o marido dela e falou assim: olha, já que eu não tenho filho, você dorme com a minha serva, Agar, e a gente vai ter filhos por meio dela. E aí ela deu um marido para coabitar com a serva dela. E quando aquela mulher coabitou com o marido, gerou o filho lá, ela desprezou Sara. Ela desprezou Sara. E aí a Sara foi até lá no Abraão. Olha, aconteceu o seguinte, sabe aquela serva Agar? Ela está me desprezando. Abraão virou para Sara, irmãos, e falou assim: ó, minha filha, faz com ela o que você quiser. Faz com ela o que você bem entender. Aquela mulher me humilhou, Sara foi lá e humilhou Agar. Agar fugiu. Agar fugiu lá para o deserto. Para o deserto não, ela fugiu. A Bíblia não fala que nessa hora ela foi para o deserto. E aí lá, o anjo do Senhor aparece para ela. Fala: olha, esse filho que você está gerando aí, ele vai ser uma grande nação. Eu vou multiplicar a descendência dele e ele vai se tornar uma grande nação. Volta lá para a tua serva, se humilha, pede perdão. Eu sou o Deus que tudo vê. E Agar, ela foi contemplada por esse Deus que tudo vê. Essa mulher vítima das circunstâncias, fragilizada, irmãos, aquela mulher ela não teve escolha. Quantas mulheres na mesma situação? Mulheres casam com um homem, o homem é uma benção. Depois do casamento ele se transforma. Trai a mulher. Gente, a mulher não escolheu essa situação, mas ela é vítima da circunstância. Agar era uma vítima da circunstância. Muitas mulheres são vítimas da circunstância. Durante um período, minha mãe foi vítima da circunstância. Minha mãe veio de uma família desestruturada. Teve um relacionamento com 15 anos, engravidou. Vítima da circunstância. Comigo não foi diferente. Com 15 anos eu estava grávida também. Eu só casei com 16, mas com 15 anos eu estava grávida. A minha mãe, ela teve o filho diferente de mim, porque eu tive um aborto espontâneo e eu perdi o bebê. E a gente fica olhando para essa história. Quantas mulheres se assemelham com Agar? Irmãos, por falta de não ter estrutura, sabe, são vítimas da circunstância. Mas sabe o que me inspira nesse texto? Que existe um Deus que tudo vê. Existe um Deus que está vendo a tua história. Existe um Deus que conhece as tuas lágrimas desde a tua infância. Existe um Deus que te assiste antes mesmo de você nascer. Existe um Deus que muda a história. Existe um Deus que nos vê nos nossos momentos mais frágeis. Quando ninguém nos vê. Quando estamos sozinhos. Essa mulher, ela estava sozinha. Ela encontrou o Deus que vê. O Deus que vê. O Deus que vê as tuas lutas como mãe. Talvez sozinha. Não tem um marido para te ajudar. Não tem uma família para te apoiar. Vítimas das circunstâncias como Agar. Eu estou aqui para te falar nessa manhã que existe um Deus que te vê. Um Deus que olha para você. Um Deus que quer andar com você. Um Deus que quer transformar a tua história. E essa Agar representa todas as mães vítimas das circunstâncias. O Senhor deixou essa história lá na Bíblia, para que eu e você pudéssemos nos inspirar nela e aprender com ela. O Senhor te vê, o Senhor me vê,
Ele está disposto a andar com você, a mudar a tua história. Outra mãe que me inspira muito, 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 muito é a Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E é tão interessante, né, que Ana, ela queria tanto ter um filho, e na época de Ana as mulheres queriam tanto ter filhos. Hoje as mulheres não querem ter filhos, nem as que podem querem ter filhos. Hoje elas não querem. Mas na época de Ana as mulheres queriam tanto, tanto ter filho. Não ter filho era uma desonra. Não ter filho significava ter a sua descendência extinta da face da terra. Acabou o teu nome em você. Você não tem filho, acabou. Não tem geração para você. Isso era tão sério, irmãos, tão sério, que teve uma mulher que não concebeu a possibilidade de não ter filhos, que ela se vestiu de prostituta e foi dormir com o sogro. A minha geração não vai ser extinta da face da terra. E essa mulher, ela se vestiu de prostituta para ter um relacionamento com o sogro, para suscitar uma descendência. Eu não sei se vocês lembram da história de Tamar, mas foi isso que aconteceu. A descendência de Judá vem de Tamar. Tamar, o primeiro filho dele não teve filho, morreu. O segundo morreu. O terceiro, ele não quis dar ele de esposa para essa mulher. E a geração de Judá ia ser extinta. Mas Tamar falou, não, eu quero ser mãe. Eu vou ser mãe a qualquer custo. Eu vou ser mãe. Ela tinha que usar uma roupa de viuvez, porque naquela época a viúva era viúva, e tinha uma lei que a família tinha que dar os outros filhos para aquela mulher suscitar descendente para ela. E assim Tamar fez. Ana também estava nessa situação de querer gerar um filho. Ela era estéril. O Senhor havia posto um pontinho, uma vírgula ali na história dela. Mas essa mulher, ela não desiste de sonhar. O marido dela fala, minha filha, eu sou tão bom para você. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, não é. Eu tenho um sonho de ter um filho. E eu vou ter esse filho. Eu vou chorar aos pés daquele que pode mudar a minha história. Fala nada comigo, não. Eu vou chorar diante dos pés daquele que pode mudar a minha história. Quando eu escuto Eucana falando para Ana, assim, quando eu leio aquilo lá, minha mente ela é muito ilustrativa. Eu leio aquilo lá, eu já fico imaginando. Eu já imagino eu sendo Ana, o Edinho sendo Eucana, e o Edinho virando para mim e falando, eu não sou melhor para você do que 10 maridos. Meu filho é um sonho. Você pode ser bom tanto que você for. Eu quero um filho, eu quero segurar um filho nos meus braços. E aquela mulher, ela faz um voto com o Senhor. Sabe o que me inspira nessa mulher? Que ela não desiste de sonhar. Ela não desiste. Por mais ridicularizada, humilhada, ela não desiste de sonhar. E ela se empenha no sonho dela. Ela vai lá no templo chorar. Como se não bastasse, marido, a rival, o próprio sacerdote a tem por embriagada. Ah, meu senhor, eu não sou mulher embriagada, não. Eu sou uma mulher aflita de espírito. Eu sei por que eu tenho chorado, eu tenho sonho. Não estou embriagada, não. Eu só tenho aflição no meu coração. E é por isso que eu estou aqui me derramando dessa maneira. É por isso. Ai, e o Eli fala que o Senhor concede o pedido do teu coração. E Ana vai embora diferente depois daquela situação. E ela realiza o sonho dela. Irmãos, a gente tem sonhos, sonho para a nossa família, sonhos. E às vezes as pessoas tentam matar os nossos sonhos. Às vezes as pessoas ridicularizam os nossos sonhos. Mas minha filha, você já tem tanta coisa na sua vida, por que você ainda está aí sonhando com esse negócio? Olha tudo que Deus já te deu, presta atenção. Não, eu tenho um sonho. E no Senhor eu posso sonhar, porque ainda que todas as pessoas ao meu redor não apoiem o meu sonho, o meu Deus que me vê, Ele sabe o que tem no meu coração. E Ele pode conceder o meu milagre. Eu tenho um sonho de ter um milagre. E eu sei para quem que eu vou pedir. Quantas vezes na minha jornada como mãe, essa mulher me inspirou. Porque quando as pessoas falam, mas você tem tanta coisa, para que você quer mais isso? Para que você quer fazer isso? Porque eu tenho um sonho. E eu vou sonhar com o meu Deus. Se estiver no coração do meu Deus, Ele vai fazer isso acontecer.
Não desiste dos seus sonhos. Não desiste. Coloque eles aos pés do Senhor, como Ana fez. Irmãos, eu fiz isso durante a minha vida. E olha, é maravilhoso ver o Senhor nos responder. E nos concedendo aquilo que está no nosso coração. Ana, essa mulher que me inspira, porque ela não desistiu de sonhar. Não desistiu de sonhar. Que nós possamos ser como Ana. Sonhar os nossos sonhos. Por mais estranho que seja para as outras pessoas, nós temos um Deus que nos vê e que nos abençoa nos nossos sonhos. Outra mulher que me inspira muito, 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 e eu gostaria de compartilhar um pouquinho da história dessa mulher, é a mulher cananeia. A mulher que tinha uma filha, a Bíblia diz, terrivelmente, na minha versão, endemoniada. Essa mulher tinha uma filha com problema. Essa mulher tinha uma filha com problema. E ninguém pôde resolver o problema daquela mulher. Mas ela ouviu que Jesus fazia milagres e Jesus podia. Jesus era judeu, os cananeus não se davam com os judeus. Mas essa mulher, como mãe, ela vai até o judeu. Ah, não dá problema, eu sou mãe. E mãe, quando tem desejo no coração, rompe com os limites, rompe barreiras. Mãe, quando precisa de algo para um filho, ela se empenha, e se empenha muito. E essa mulher se empenhou. Ela vai gritando, uma multidão seguia Jesus, e ela vai gritando, Jesus lá na frente, minha mente ilustrativa, né? Já me coloco no lugar da mulher cananeia, Jesus lá na frente, uma multidão me impedindo de chegar nele, e ela gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E Jesus continuou a caminhada dele lá, os discípulos, mestre, a mulher está gritando aí, a mulher sensibilizou o coração dos discípulos, mas Jesus continuava firme lá no propósito dele, porque ele tinha uma lição para nos ensinar. Jesus despede essa mulher aí, ela vem gritando aí atrás de nós. Jesus fala, eu não vim, senão para os filhos. Eu vim para os filhos, eu não vim para ela. Essa mulher, ela alcança Jesus. Jesus falando isso, essa mulher alcança Jesus. E ela se lança aos pés de Jesus. E ela o adora, diz a Bíblia. E ela o adora. Ela o adora. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus olha para ela e fala assim, não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela fala, Jesus, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem. Jesus, eu só quero uma migalha, é a minha filha, eu não quero o pão inteiro, eu só quero a migalha, porque eu sei que o Senhor pode. Se os teus filhos que estão comendo pão não sabem que o Senhor pode fazer milagre, eu quero só a migalha, porque eu creio que o Senhor é Deus que faz milagre, e eu tenho fé para comer a migalha e ver a minha filha, o meu filho bem. Eu tenho a fé. Jesus olha para aquela mulher naquela situação, dando essa resposta para ele e ensinando para aqueles discípulos, para mim e para você, que se você crer, o teu milagre vai acontecer. Aquela mulher recebe o milagre dela. Filha, grande é a tua fé. Vai e seja concedido com o teu coração que tu queres. Essa foi a resposta de Jesus para aquela mãe desesperada. Essa é a resposta de Jesus para mim e para você. Nos nossos desesperos, nos nossos momentos de angústia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o milagre acontecer. Você vai experimentar do Deus que tudo pode. Do Deus que tudo pode. Irmãos, é um privilégio para mim e para você ter esse Deus na nossa vida. Nos nossos momentos de tristeza, vamos passar, vamos. Ser mãe é fácil? Não. Tem choro? Tem angústia? Muitas. Essa semana
quando eu estava estudando isso aqui, né? Ai, Deus me trouxe tanta coisa, chorei tanto de lembrar dos meus filhos pequenos, de lembrar da nossa história, de lembrar que Deus pegou uma improvável. Eu casei com 16 anos. Gente, pensa numa pessoa improvável. A graça de Deus nos abençoou. Eu olho para a vida do meu esposo, eu olho para a vida dos meus filhos, eu louvo tanto a Deus. Falo, Deus, eu era um improvável. Tinha tudo na minha vida para dar errado. Irmãos, eu tentei fazer uma lista do que podia dar certo, na minha própria força. Nada. Mas o que podia dar errado, irmãos, a lista é grande, ela vai folhas. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus alcançou minha família. A graça de Deus alcançou os meus filhos. Os meus filhos, irmãos. E Deus tem escrito uma história na nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Grande é a tua fé. Foi a resposta de Jesus para aquela mulher. Grande é a tua fé. Irmãos, eu e você, nós fomos chamadas para gerar. Você que é filho de Deus, você foi chamado para gerar. Gerar vida na vida das outras pessoas. Essa mulher, de tanto tempo atrás, ela ainda gera vida na minha vida. Ela gera esperança no meu coração. Quando eu olho para a história de Agar, quando eu olho para a história de Ana, essas histórias, elas continuam gerando vida na minha vida. E eu e você também precisamos ter histórias, testemunhos, para gerar vida na vida das outras pessoas. Deus já nos fez assim viver muitas coisas. Eu costumo dizer para os meus filhos, vocês não têm desculpa de não crer em milagres. Porque se tem uma família que viveu milagres, foi eu e o Edinho. Desde quando nós casamos, nós vivemos milagres. Milagres, 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 multiplicação. Deus solucionando os problemas que você olhava assim, vixe, não tem jeito. Deus vinha com a provisão e de maneira milagrosa aquilo era resolvido. Quantas vezes, e para a honra e glória do Senhor, eu compartilhava com os meus filhos oravam junto comigo. Vamos orar, gente, vamos clamar. E aí eles podiam contemplar o milagre do Senhor na nossa vida. Então eles têm que crer em milagres de todo o coração, eles têm que ter a fé dessa mulher, porque eles viram na nossa vida muitos milagres acontecer. Muitos milagres acontecer. Muitas coisas eles viram de errado acontecendo conosco. E eu costumo falar para eles, a gente aprende também com as coisas que deu errado. Você aprende como fazer e como não fazer. Então a Fernanda, ela já viu todos os erros que eu cometi. Aprende como não fazer. Vai errar. Porque desde que Adão e Eva pecou, os pais erram. Desde que Adão e Eva pecou, as famílias, elas têm problemas. Olha, muitos problemas. Talvez no seu âmbito familiar aí, você, seu esposo, seus filhos, talvez vocês até vivam uma vida mais ou menos. Mas se você olhar pelo buraquinho lá na janela, tem um primo, tem um tio, tem um parente lá que é todo desorganizado, e aí é sua família, é povo do seu povo. Tem problema. Tem problema. E Deus, Ele não esconde isso na palavra de Deus. Se formos estudarmos as famílias da Bíblia, a gente vai ver tantas coisas aconteciam nas famílias, tantos problemas, tantas histórias, mas elas estão ali para nos inspirar, para revelar Cristo, para encher o nosso coração de esperança. Quando a gente olha para uma família de Adão e Eva, Abel e Caim, Senhor, aí a gente vai ali para Noé, os seus filhos, e a gente vai caminhando ali na palavra de Deus. E aí a gente chega em Abraão. Poxa, esse Abraão, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a brigar com Abraão. Eu vivo brigando com Abraão. Por que você mentiu lá no Egito, que essa mulher era sua irmã? Ô, seu banana, como diz lá na minha terra. Ô, homem banana. Estou lendo lá a Bíblia e eu começo a brigar com Abraão, porque ele era um banana. E eu falo, oh meu Deus, mas... Aí eu, Senhor, me ajuda, né? Existe um monte de homem assim como Abraão, né? Mas
a palavra está aqui para revelar que no final o Senhor abençoou com graça a vida do Abraão, vai abençoar a vida dos homens banana também. Vamos lendo lá e vamos contemplando. Me dá raiva de pensar como mentiu que a mulher era irmã dele. E o rei tomou a mulher lá, já fico brava. Que eu não queria que isso acontecesse, mas está lá para a gente aprender com aquelas histórias lá. Quando a Sara vai lá reclamar da Agar, faz com ela o que você quer. Meu filho, você não pode falar isso não, você esteve envolvido no processo. Aí ele falou, está lá na Bíblia. Então eu preciso aprender para mim não fazer igual. Está lá na palavra do Senhor. Não é assim? E assim a gente vai caminhando nessa palavra, nos inspirando nesse povo, né? Enchendo nosso coração de fé, de esperança, para a gente fazer a diferença. Eu costumo dizer assim que a mãe, ela precisa muito ser uma pessoa equilibrada, que está ali atenta, né, ao que está acontecendo com seus filhos. Porque se você é uma mãe omissa, vai ser pior ainda para a sua vida. Né? A gente costuma, né, quando a gente está nessa fase de criar os filhos, ter tanto trabalho, ter tanto desafio, e às vezes a gente omite ali a maternidade, deixa a maternidade de lado, e aí vem todos os problemas, todas as consequências. E Deus, Ele está nos alertando para que a gente esteja atenta a isso. Olha, esteja atenta, te dê um filho. Os filhos, eles são, antes de ser nossos, eles são do Senhor. E eles estão aos nossos cuidados, para a gente ensinar a eles o caminho em que eles devem andar. E às vezes nesse processo a gente se perde muito, muito, muito mesmo. Mas Deus, Ele usa os nossos filhos para nos trazer de volta. Quando o Neto era pequeno, ele tinha muita infecção de ouvido. E uma vez o hemograma dele deu tão alterado que os médicos acharam até que ele estava com algum tipo de doença ruim, né? Que eles usavam essa expressão, de tanta infecção que ele tinha recorrente. E a gente começou a fazer um tratamento e ele tomava antibiótico. Só que quando ele parava com antibiótico, as infecções voltavam. E aí os médicos falaram, olha, tem que pôr um carretel nos 2 ouvidos dele para solucionar esse problema. E a gente sempre dependeu do SUS, né? Gente, SUS é a maior oportunidade de você viver milagre na sua vida. Quer viver milagre? Vai para o SUS. Lá você vê milagre mesmo do Senhor. E aí a gente esperando chegar a nossa cirurgia. Lá em Uberlândia, eles pregavam o ambulatório, ele pregava as cirurgias que seriam feitas, e quem estava na lista de espera, o diretor do hospital, ele era evangélico, e ele achou que fazendo isso ia solucionar vários problemas, porque as pessoas passavam, os amigos, os parentes, tudo na frente, e quem realmente estava ali precisando nunca era operado. E aí ele fez isso, ficava lá. Só que chegou a vez do Neto, a cirurgia não aconteceu, passou uma semana, 2, 3, 1 mês. E o Neto com infecção de ouvido. E um dia eu fui para o hospital muito nervosa. Mas muito nervosa mesmo. O Neto tinha 5 anos. E nessa época eu já tinha voltado para a igreja. Já havia ensinado eles a orar, a buscar o Senhor. Falar para ele que Deus era Deus de milagre. E eu me lembro que naquela manhã eu coloquei uma camiseta do Esmilinguido. Só que eu só fui ver isso depois de todo o ocorrido. A camiseta estava escrita assim, ó, Jesus, nele a gente pode confiar. E o Esmilinguido aqui, do ladinho aqui. Eu coloquei aquela camiseta, mas eu não estava firmada naquela palavra. E eu fui para o hospital e eu cheguei lá para o médico atender o Neto. Não tínhamos consulta marcada. E eu sempre ia, ele me atendia, porque o Neto era um paciente que estava recorrente à enfermidade, e ele me atendia mesmo sem ter marcado. E as secretárias já sabiam, fiquei lá esperando. Ele atendeu todo mundo. Todo mundo foi embora. E ele não me chamou. E eu falei, o doutor Juliano não me chamou, Vânia. Ela falou assim, ele vai atender os promotores primeiro, os representantes. Falei, não acredito nisso. A Fernanda, pequenininha, engarranchada aqui. Falei, não acredito que esse médico vai atender esses representantes primeiro. Eu estou aqui esperando horas. Foi me dando um nervoso. E eu não vi a hora que eu sentei o pé na porta do médico. Com a Fernanda e com o Neto do meu lado, vendo tudo que eu estava fazendo. Sentei à porta, comecei a brigar com o médico, comecei a chorar.
E ele, calma, tinha uns 3 representantes lá, calma, mãe, você está nervosa, está nervosa. Falei, doutor Juliano, eu estou esperando essa cirurgia, eu não aguento mais. E eu era uma mãe assim, o ouvido do neto vazava, eu tirava a fronha do lenço, do travesseiro e levava para o médico ver, olha aqui, porque tinha que ter prova, tinha que falar que eu estava falando a verdade, o que estava acontecendo. Eu era bem dessas mães, bem malucas. E o neto vendo tudo isso. E aí ele falou, não, a gente não está operando porque tem problema com anestesista, os anestesistas não estão sendo suficientes, a gente não está passando ninguém na sua frente, não, é porque ele está... Falei, que anestesista? Se o senhor tivesse me falado isso, eu já tinha arrumado uma anestesista. Olha, bem assim, aquelas mães loucas, né? E aí ele, não, mas se a senhora arrumar um anestesista, Hospital das Clínicas, se a senhora arrumar um anestesista, a senhora pode vir aqui que eu opere ele no outro dia. Falei, o senhor está falando sério? Amanhã eu estou aqui com um anestesista. E desci, era muitas rampas, catei o neto, não tinha celular, catei o telefone para ligar para o Edinho. Você vai me arrumar um anestesista amanhã. O Edinho era amigo de uma anestesista, inclusive esse moço era da nossa igreja. E o Edinho tinha muita afinidade com ele. Você vai ligar para o Neuber, porque o médico falou que se tiver um anestesista... E aí, enquanto eu estava no orelhão falando com o Edinho, tinha uma barraquinha com guarda-chuva de uma igreja lá, e escrito assim, faça aqui o seu pedido de oração. Ficava um casal lá, orando para as pessoas, era o Hospital das Clínicas, muitas pessoas com problemas. E o neto foi lá nessa barraquinha. Queria pedir oração para minha mãe. Irmãos, eu lá no orelhão. Quando eu olhei o neto sentado lá, batendo o maior papo com o homem. Eu chorando. E aquele homem muito simpático, um cristão. Acho que ele não sabia, ele não imaginava que eu era cristã também. Por causa da minha atitude. Por causa das minhas mazelas. Aquele homem mandou a esposa dele buscar um lanche. Eu falei, não quero lanche. E ele começou a falar um texto que eu havia lido de manhã antes de eu ir para o hospital no meu devocional. E quando ele começou a falar, minha mente começou a vagar. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu nem ouvi o que ele falava. Porque o Espírito Santo começou a falar no meu coração, Débora, você é uma mulher de Deus. Isso que você fez não está certo. Volta lá, pede perdão para o médico, você errou. E eu pensava assim, jamais, mas não volto lá mesmo. Pedir perdão para aquele médico, ele me deixou por último, eu estou com 2 crianças aqui. Não, e ele falava, e eu sei que teve uma hora da conversa que ele falou assim, não, mas pode ser por telefone. Eu não sei o que aquele homem estava falando. Ele falou, pode ser por telefone. Aí eu falei, bom, e o Espírito Santo ministrando aqui, o homem falando lá. Ele falou, pode ser por telefone? Eu falei, bom, se pode ser por telefone, eu vou fazer pelo telefone. Irmãos, se eu tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, eu teria ensinado uma lição preciosa para o meu filho. Que a gente pode errar, mas a gente tem como consertar os nossos erros, pedindo perdão. Mas por causa do meu orgulho, eu não voltei lá. E Deus falou comigo para eu voltar. E eu não voltei lá. Aquele homem, ele falou, olha, eu conheço o diretor do hospital, a senhora precisa de ajuda, a gente pode agilizar a sua cirurgia rápido. Eu falei, não, eu não quero ajuda, não preciso, eu estou na fila, a minha vez já chegou. E o neto lá bem pleno, comendo o lanchinho que ele deu para o neto, conversando, rindo. E a mãe desequilibrada, continuava sendo eu. A mãe desestruturada, continuava sendo eu. Aquele homem orou para a gente e eu fui embora. E depois de muito tempo, o Senhor ainda continua falando naquela história no meu coração. Débora, não deixe as fortalezas de orgulho ter lugar no seu coração. Quando você deixa o orgulho de lado, você pode ensinar lições preciosas para as pessoas que estão te vendo, inclusive para os seus filhos, por causa do nosso orgulho. Às vezes nós ensinamos tantas coisas erradas para os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos a ter raiva dos nossos amigos, dos nossos irmãos, porque falamos mal deles. Nós fazemos tantas coisas que não condiz com a palavra de Deus. E os nossos filhos, eles tomam as nossas dores. Quando você tem raiva, inimizade com alguém da sua família, você não topa aquela pessoa.
Se você comenta isso na sua casa, pode ter certeza, os seus filhos não vão gostar daquela pessoa também. Seus filhos também vão ter inimizade com aquela pessoa. Seus filhos, eles vão fazer o que você faz. Seus filhos vão replicar aquilo que você replica. O neto me ensinou uma lição preciosa naquele dia. Uma lição que eu, como mãe, não estava ensinando para ele. O neto me ensinou que a gente pode orar ao Senhor, pode pedir para o Senhor as coisas, antes de termos as nossas atitudes equivocadas. Saí de lá envergonhada. Até hoje, quando eu lembro dessa situação, eu sinto vergonha do que eu fiz. E o meu filho, que tinha 5 anos, sentou lá na barraquinha para pedir oração. Nossa, irmão, já bateu o sinal. Senhor, parece que eu comecei a falar agora. Misericórdia, ainda não falei de todas as mães. Irmãos, a gente precisa estar atento. A gente tem um Deus que é Deus de milagre. E a gente precisa estar de olho nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. O Senhor, Ele nos habilita para ser mãe. E eu passei bastante situações com os meus filhos, onde os meus filhos foram a voz de Deus na minha vida. Houve um tempo na vida da Fernanda que ela teve uma depressão. Quem era da igreja nessa época lembra. Fernanda teve uma depressão fortíssima com 10 anos. E ela passava muito mal, era físico a depressão dela. Ela tinha cólica de rim, a gente fazia exame, tinha realmente o cálculo renal, mas ela sentia dores no peito, muitas dores. A ponto de um dia a Fernanda chegar para mim e falar: mãe, você é uma mulher de oração, né? E quando você fala com Deus, Ele te ouve, né? E eu falei: sim, filha. Então eu quero que você ore para Deus me levar, porque eu não quero mais viver. Eu sinto muita dor, eu não quero mais viver. E eu cantava no louvor nessa época já, e a gente cantava uma música assim: hoje o meu milagre vai chegar. E a Fernanda, ela sentava aqui. Quando ela deu depressão, ela era uma criança, nossa, que fazia muita bagunça, corria na igreja. Mas nessa época ela ficou muito quieta. E terminava o louvor, eu sentava ali, ela ia no meu colo e ela falava assim: mãe, que dia que o meu milagre vai chegar? Está falando que é hoje, mas o meu, que dia que o meu vai chegar? Irmãos, foi uma fase tão difícil. Fernanda, ela não conseguia ficar sozinha, ela deu síndrome do pânico. E eu tinha que trabalhar, eu não tinha como parar para cuidar dela. E eu ia para a pizzaria, ela ficava sozinha em casa, eu voltava, tinha que dar almoço correndo para ela, levá-la para a escola. Ela não ficava na escola sozinha. E eu precisei conversar com aquela diretora, para que eu pudesse ficar com ela. Porque, irmãos, eu punha ela na fila assim, ó. Se eu ficasse assim e ela não me visse, ela saía gritando, era um grito, era um desespero tão grande da parte dela. E ela tinha que me ver. E aí eu tive que explicar, a diretora conversou com a Fer: sua mãe vai ficar aqui, mas sua mãe não pode ficar dentro da sala de aula. Sua mãe vai ficar aqui sentada no pátio e você vai ver sua mãe lá da sala de aula. Ela vai sentar num lugar que você vê. E eu lembro um dia que eu fui beber água. E ela olhou, ela não me viu. E ela saiu gritando da sala. Ela assustava os coleguinhas da sala. Porque o grito dela era um pavor, era um pânico. E o Edinho achava que aquilo era manha. Gente, a hora do almoço na minha casa era um verdadeiro inferno. O Edinho começava a brigar: essa menina é manhosa, isso é manha, isso aí se cura com uma vara, você está mimando essa menina. E eu levava elas no médico, os médicos falavam: não, isso aí é real, isso que ela tá. E o Edinho falava, e virava aquela confusão. E, gente, aquilo foi um trupé na minha vida também, passar por isso. E eu fui para a escola durante quase todo aquele ano com a Fernanda. E eu não me arrependo de ter ido, porque o Senhor depois curou a Fernanda. O Senhor operou um milagre na Fernanda. A Fernanda não conseguia acompanhar as crianças. Ela não conseguia ler como as outras crianças liam. Ela não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. E as professoras falavam: essa menina tem problema. E eu levava ela no médico, o médico tacava remédio nela
só remédio para acalmar ela, não condizia com o quadro dela, não tinha um diagnóstico fechado, e eles falavam, essa menina tem problema, leve ela no neuro, essa menina tem problema. Mas a gente não fechava um diagnóstico, e a Fernanda, depois disso, teve essa depressão. E aí um dia eu propus para ela, a Fernanda tinha 10 anos, Fer, nós vamos fazer 40 dias de jejum, eu e você. Gente, uma mãe propondo isso para uma criança. Mas eu era doidinha, Deus sabia, e estava valendo. E nós fizemos 40 dias. A Fernanda precisava ficar no reforço, na escola. Fernanda precisava estar ali fazendo terapia em grupo e tantas coisas que acabava fazendo até mais mal para ela do que bem. E depois daqueles 40 dias de jejum, o Senhor, Ele operou um milagre na vida da Fernanda. De uma maneira tremenda. Fernanda saiu do reforço. Fernanda começou a se desenvolver. Fernanda fez faculdade de Direito, passou na UAB. Nunca mais a Fernanda precisou fazer reforço. O Senhor, Ele operou um milagre. As lutas vêm, as lutas vão. Mas em todas essas coisas, o Senhor, Ele está conosco, fazendo a diferença na nossa vida, nos ajudando, nos ensinando, derramando graça quando falhamos, quando erramos. O Senhor, Ele é tão bom, que quando a gente canta assim, que não há lugar que a graça do Senhor não possa nos achar. Gente, isso é a maior verdade. E às vezes eu sou eufórica no louvor, eu gosto de me expressar, porque eu sei o que Deus já fez na minha vida. Eu não consigo cantar isso com os meus braços cruzados, e eu ergo as mãos, e eu pulo, e eu salto, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei os milagres que Deus já fez na minha vida. Eu sei os impossíveis que já aconteceu comigo. Eu sei. Se alguém na face da terra procura me ver sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus em meu favor. E eu canto isso, porque eu sei o Deus em que eu tenho crido. Eu sei o que Deus tem feito na minha história como mãe. Falha, improvável, mas a graça de Deus me alcança e faz ser diferente. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Quando tudo dá errado, quando aquilo que eu preparei não acontece, a impressora não funcionou, o tablet não funcionou, eu creio que no ruim, Deus pode fazer algo bom. No despreparo, Deus pode fazer acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca faz vista grossa. E às vezes quando Ele fica em silêncio, é porque Ele tem uma lição para ensinar para você e para a tua família. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele quer dizer para você, filha, grande é a tua fé. Vai! E seja concedido a você o desejo do teu coração. É para isso que Deus fica em silêncio. Para que o milagre possa acontecer. O Senhor vai te dar graça na sua maternidade. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Fica firme no Senhor. Mesmo que você não tenha filho do seu ventre, você pode gerar muitos filhos. Separei aqui algumas mães que foram mães na minha história. Minha avó foi uma mãe para mim durante o período. Tinha uma tia que era uma mãe para mim. Uma mãe para mim. Essa tia minha, eu falava assim, gente, será que essa tia minha não é minha mãe de verdade? E ela me deu para minha mãe criar. Quando a gente ficou lá na minha avó, essa tia levava, eu amava pãozinho francês fresco. Essa tia minha ia buscar a filha dela na escola. E todos os dias que eu estive com a minha avó, essa tia trazia aquele pãozinho fresquinho para me comer. Ela tinha ouro. E eu amava ouro. Eu falava, tia, acho tão lindo os seus anéis de ouro, os seus brincos. Ela me deu um anel de pérola, colocou no meu dedo. Até hoje ela me dá ouro. A tia Rosinha, ela chama Rosalina. E ela era tão boa, ela me dava roupa, ela me dava sapato, que eu falava, será que eu não sou a filha dela?
E ela deu minha mãe, assim, às vezes ela ficou grávida, sei lá, o que aconteceu. Pensava isso quando eu era criança. De tão bom que aquela tia era para mim. De tão boa que ela era para mim. Você pode gerar também filhos e ser bom para alguém que está lá perto de você sofrendo. Quando minha mãe se separou do meu pai, a gente ficou aquelas crianças peralta e os nossos amigos, a mãe dos nossos amigos não nos deixavam mais andar com eles. Eu lembro que eu tinha uma vizinha e ela falou para a filha dela: Gláucia, você não vai andar com as filhas da Zilda. Você está proibida de ter amizade com elas. Aquelas meninas não servem para ser suas amigas. Não servíamos mesmo. Éramos improváveis. Mas a graça de Deus nos alcançou. Eu tive a oportunidade de reencontrar com essa mulher depois de alguns anos. E olhar para as filhas dela. E as filhas dela não tomaram um caminho muito bom. E a gente que era improvável, que tinha tudo para dar errado, eu e as minhas irmãs, continuamos no caminho do Senhor. Aquilo que aquela mulher falou ficou no meu coração quando criança. Nunca desejei que as filhas dela se tornassem o que elas se tornaram. Mas isso aconteceu. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o olhar que você olha para as pessoas, porque as pessoas têm história. E tem um Deus que estão vendo elas. Cuidado, irmãos. Cuidado. A graça de Deus nos alcançou. Que o Senhor abençoe vocês. Não ouvi bater o outro sinal. Quero chamar a minha filha aqui na frente para orar pelas mamães nessa manhã. O Senhor tem feito dos meus filhos uma voz nesse tempo. E eu louvo a Deus por isso. A minha família é bendita do Senhor. E a sua família também é bendita do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós engrandecemos ao teu santo nome, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um homem de dores que sabe o que é padecer. E o Senhor se compadece, ó Pai, das nossas dores, das nossas feridas, daquilo que, ó Pai, como filhos do Senhor, muitas vezes nós vamos precisar viver nessa terra. Mas o Senhor é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que redime, ó Pai. E nós cremos no poder da Tua cruz, nós cremos na Tua graça, que nos salva, que nos liberta e nos transforma. Nós te louvamos, ó Deus, pela nossa história que nos trouxe até aqui. Porque isso nos gera, ó Deus, empatia, isso nos gera amor, isso nos faz, ó Deus, ter os olhos do Senhor pelas pessoas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não desiste de nenhum dos teus filhos. Obrigado, ó Pai, porque a própria mãe pode se esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece de nós. O Senhor está conosco, caminhando com cada um de nós. E nessa manhã nós queremos apresentar as nossas histórias diante do teu altar. A história de cada mãe que está aqui. A história de cada família que está aqui. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o problema de cada um, mas como todo ser humano nessa terra, nós temos dificuldades, temos a necessidade do Senhor. E nessa manhã nós queremos nos colocar rendidos diante da tua presença e pedir que o Senhor venha em nosso favor, ó Pai. Que essa palavra seja uma semente fértil no nosso coração, que nós possamos nos render a Ti em humildade, em verdade, ó Pai, sem medo, sem dúvida, porque nós servimos a um Deus fiel, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que não resiste a um coração quebrantado e humilde. Então nessa manhã nós pedimos, ó Pai, quebranta os nossos corações, para que nós possamos mesmo nos prostrar diante do Senhor, como cada uma dessas mães que não foi buscar em outro lugar, mas na Tua presença, ó Pai, que é o lugar onde nós devemos estar. Nos atraia mais uma vez a esse lugar, ó Pai, nessa manhã, que no almoço com a nossa família, aqueles que ainda, ó Deus, estão perdidos, que a nossa fé os encontre com o olhar de Cristo nesse dia, que nós possamos mesmo tomar a atitude de clamar ao Senhor, de não desistir, mas permanecer na Tua palavra, ó Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos convença de todo o pecado, ó Pai, de todo o perdão que precisa ser liberado, de toda a altivez do nosso coração que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que não seja o nosso orgulho, a resistência, mas que seja a graça e o amor do Senhor, o sinal
por onde nós passarmos, ó Pai. Que a nossa família hoje veja Cristo em nós, ó Pai. Que nós possamos carregar o Teu bom perfume, o Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada mãe que está aqui. Obrigado por cada família que está aqui. E obrigado, ó Pai, porque nós sabemos e nós podemos contar testemunhos, porque o Senhor esteve conosco. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queria convidar vocês a se colocar em pé. Queria convidar o Ministério de Louvor.